Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aqui ao assunto, né, de estruturas elementares de dados. Nas aulas anteriores a gente discutiu a respeito de algumas do que eu chamei de estrutura linear de dados, né, do que a gente, na verdade, do que a gente chama na literatura de estrutura linear de dados, né, que são listas, são pilhas, filas, listas encadeadas, listas duplas, esse tipo de coisa, tá bom? Nas duas aulas que ainda nos restam, nós não vamos mais falar de estruturas lineares, mas sim das estruturas conhecidas como não lineares. Tá bom? Que são estruturas nas quais a gente não consegue falar qual que é o primeiro e qual que é o último elemento da estrutura. Tá bom? A gente não consegue mais enfileirar todos os elementos dessa estrutura, que nem a gente conseguia fazer com a pilha, que tinha uma noção, né, de cima a baixo, quem que era o que estava no topo da pilha, quem que era o que estava no, na parte de baixo da pilha, na fila também, qual que era o começo, qual que era o fim, o mesmo para a lista encadeada, para a lista. Agora, nas estruturas que a gente vai estudar, que eu já adianto para vocês, vai ser árvore e grafo, a gente não vai conseguir fazer isso. Tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai passar por um pouco desses temas. Vou apresentar para vocês uma introdução do conceito de árvore em estrutura de dados. Vou apresentar alguns conceitos básicos. Falar sobre dois tipos muito importantes de estruturas de árvore que a gente encontra para utilizar em nossos problemas, que são as árvores binárias. Tá? São árvores que têm no máximo duas subárvores, e árvores binárias de busca, que são excelentes para a gente fazer para a gente fazer busca orientado por alguma chave que é associada aos vértices da árvore, tá bom? Então vocês vão ver que é uma estrutura que não é tão simples quanto as que a gente viu até então, mas que ela é muito funcional, é uma estrutura muito eficiente. Tá certo? Então, vamos começar. A motivação, né, para o estudo desse tipo de estrutura de dados é a seguinte, né? Como eu falei para vocês, diferente das estruturas que a gente vinha utilizando, né, que a gente conseguia enfileirar, falar qual era o último, o segundo, até o... Quer dizer, quem que era o primeiro, o segundo, até o último elemento. Aqui, com esse tipo de estrutura de dados, a gente não consegue fazer isso. Mas isso não é uma limitação da estrutura. Isso, na verdade, é uma extensão. É uma extensão das nossas modelagens. A gente consegue modelar de forma mais realista uma série de problemas aí que a gente não consegue fazer com estruturas lineares, tá certo? E que, inclusive, se a gente tentar fazer isso com estrutura linear, a gente vai estar modelando o problema errado, de forma errada. Um exemplo clássico disso é esse tipo de imagem aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram, né? Que é uma representação da evolução humana, né? Passando aqui por uma espécie bem primitiva de hominídeo, até chegando aqui no Homo sapiens sapiens. Não é? Só que essa representação é muito bizarra, porque dá a entender que a evolução ocorre de forma linear, né? Que tinha essa espécie aqui, depois essa espécie aqui se transformou nessa, depois essa espécie aqui evoluiu para essa e assim por diante até chegar na última, né? Mas a gente sabe que não é assim que a evolução funciona, não é? Ela funciona muito mais da forma que essa imagem aqui apresenta pra gente. Que, por exemplo, a nossa espécie tinha um ancestral hominídeo, e desse ancestral evoluiu, por exemplo, o chimpanzé, que continua vivo até os dias de hoje. A gente pode topar com o chimpanzé. E a espécie do Homo sapiens sapiens foi evoluindo a partir de uma série de ramificações que foram aparecendo aqui a partir de uma outra ramificação desse mesmo hominídeo, desse ancestral que a gente tem, que a nossa espécie tem com os chimpanzés. Tá bom? Inclusive, nessa representação aqui a gente consegue ver que
tanto o Homo sapiens quanto os Neandertais coexistiram, tá bom? É uma representação aqui que a gente tem o mesmo ancestral comum e que houve uma coexistência, tá? Então todo mundo, a gente consegue ver quem está vivo ainda, né? Quem ainda existe, né? Por exemplo, ou que pelo menos coexistiu, que é o chimpanzé e o Homo sapiens e o Homo neanderthalis, né? Todo mundo aqui coexistiu em algum momento, tá bom? Mas, por exemplo, com os australopithecus africanos, não houve essa coexistência. A gente consegue ter esse tipo de informação nesse tipo de representação aqui. E assim, esse tipo de representação aqui é uma árvore, tá bom? Na verdade, isso aqui é uma árvore genealógica de espécies, né? Então, esse tipo de representação aqui, vocês já conseguem perceber a riqueza na modelagem que a gente obtém com o seu uso, certo? Que torna o problema muito mais modelado, né? Modelado de forma muito mais realista do que se a gente fizesse isso com uma estrutura linear, né? Colocando um indivíduo, depois outro, tá? Então essa seria a motivação do estudo para esse tipo de estrutura um pouco mais complexa, tá certo? Então assim, para a gente começar a falar de árvore, eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é uma árvore, né? Bom, na aula que vem a gente vai falar sobre grafos, tá? Então eu não queria falar que a árvore é um grafo, mas a árvore é um grafo, tá bom? Já vou deixar isso daqui claro. Mas assim, a gente tem um errinho de digitação aqui. Deixa eu só arrumar. Mas assim, tem como definir a árvore sem necessitar de grafos, tá bom? Tem como definir ela de forma recursiva. Por exemplo, uma árvore, chamei aqui de T, é um conjunto que tem N elementos. A esses elementos a gente dá o nome de nó ou de vértice, tá bom? Eu vou tentar adotar mais a nomenclatura vértice, mas pode ser que em algum momento eu acabe utilizando nó, tá? Porque realmente são duas notações aí muito utilizadas. Dependendo do contexto, se usa mais uma, se usa mais outra. Então eu vou acabar dando uma misturada, mas nós e vértices é a mesma coisa, tá bom? E assim, quando que esse conjunto é uma árvore? Quando esse conjunto é vazio, tá? A gente tem uma árvore vazia, então todo conjunto vazio é uma árvore, por definição. Ou existe um elemento, né, dessa árvore que é especial, né, um elemento V, que a gente chama ele de raiz. E por que esse elemento é especial? Porque os demais elementos dessa árvore se relacionam, se conectam com V de forma que esses N-1 elemento formam uma árvore vazia, tá? No caso do NC1, então, na verdade aqui só tem esse elemento V, ou formam até N-1 árvores, ou subárvores de T com a raiz V, tá? Ou seja, a gente a definição é recursiva, né? Então a gente vai ter um nó, que é uma raiz, e que se conecta com até N-1 árvores, ou seja, a gente tem um elemento especial V, que é a raiz, e os outros vértices podem, no máximo, formar uma subárvore cada um. Ou seja, cada um deles também ser uma raiz. Mas não necessariamente. Pode ser que eles estejam conectados com o outro, né? Um se relacionando com o outro, formando, vamos supor, uma árvore só ou duas. Tá certo? Eu entendo que a definição recursiva, ela pode ser um pouco difícil de visualizar. Mas quando a gente passar para as representações gráficas, vocês vão ver que vai ser bem trivial o que é uma árvore. Tá certo? No fim, é um conjunto de relacionamentos entre vértices. Tá certo? Esses relacionamentos, né, eu vou acabar chamando aqui de aresta, tá bom? Ou de conexão. Tá certo? E aqui outra definição, um conjunto de árvores, né? Um monte de árvores aqui, de conjuntos que satisfaçam, né? Essa primeira definição aqui é chamada de floresta. Certo? E assim,
Agora vamos dar uma olhada em algumas formas de representar, né, esse tipo de estrutura, as árvores. Vamos lá, primeira representação, a representação de inclusão e continência. Bom, essa representação aqui é quase um diagrama de conjunto, né? Vocês reparem que a gente tem a relação aqui. Qual que vai ser o conjunto da minha árvore? Vai ser quem vão ser os vértices da minha árvore? Vai ser o A, vai ser o B, o C, o D. Tem dois D aqui, né? Depois eu arrumo. Um desses dois aqui acho que é E. Se eu não me engano vai ser esse aqui. Um vai ser o E, o outro vai ser o F, o G, entendeu? Cada bloquinho desse daqui é um vértice da minha árvore. E assim, como que eu sei quem se relaciona com quem? Por exemplo, o C, o B e o D, eu sei que eles se relacionam com o A, porque eles estão incluídos dentro do A. O D, então o A aqui vai ser uma raiz, vai ser a raiz da árvore. O C, o D e o B vão ser raízes dessas subárvores aqui. Agora a gente passa para frente a definição. Por exemplo aqui, o D é a raiz dessa árvore, dessa subárvore azul aqui. Então, e o D se conecta com o H e com o I. O H, ele é raiz da subárvore que só tem o H mesmo, só tem ele. O I é a raiz da subárvore que só tem o I. Então é isso, o A se conecta com o D, que se conecta com o H, e o D também se conecta com o I. Beleza? Aqui também, o A se conecta com o C, que por sua vez se conecta com o D e se conecta com o F. E finalmente o A se conecta com o B, o qual se conecta com o G. Beleza? Então essa daqui é uma representação em árvore. Inclusive é muito conhecida na visualização, esse tipo de representação. Talvez vocês vão encontrar com mais facilidade essa representação otimizada, que a gente consegue achar um tamanho ótimo aqui para esses conjuntos de forma a melhorar a visualização da coisa. Tá certo? Mas eu acredito que em termos didáticos, né? Em termos a gente bater o olho e saber que se trata de uma árvore, eu acho que essa representação aqui, a representação hierárquica, né? Ou em grafo, né? Já evitando de novo de falar que isso aqui é um grafo, mas abusando, eu acho que essa daqui é a representação, a esquematização, né, mais conhecida. Onde os vértices são claramente aqui representados por círculos, né? E agora eu já sei que é o que liga com o C, que é o E. Então é esse daqui, depois eu troco lá. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que o A é a raiz principal da árvore, né, a raiz da árvore toda. E aí o A se conecta com 3 subárvores. Essa daqui, da esquerda aqui, essa daqui do meio e essa daqui da direita. Cada uma dessas subárvores, né, tem uma raiz. Por exemplo, essa daqui a raiz é o C, a dessa daqui a raiz é o B e a dessa daqui a raiz é o D. Cada uma dessas subárvores se conectam com duas subárvores, com duas outras subárvores, né? Por exemplo, o C se conecta com o E e com o F. E que aí eles se conectam com subárvores vazias, né? O E também, duas subárvores, só tem, quer dizer, não tem nenhuma subárvore, né? É tudo vazio, as conexões. O B também se conecta com uma subárvore só, que é o G, e o G não se conecta com mais nenhuma, né? É vazio depois, vira o conjunto vazio. O D se conecta com a subárvore de raiz I e com a subárvore de raiz H e acabou. Tá bom? Então a gente tem essa visão aqui, né, de quem que é a raiz de cada subárvore, né? Quais são as conexões, né, representadas por essas linhas aqui, né, que a gente chama de aresta, e os pontinhos aqui, né, os elementos da árvore a gente chama de vértice ou de nó. Tem uma outra representação também, né, a representação por barras, tá? Essa representação por barras aqui, ela também tende a representar a mesma árvore, tá? Eu estou tentando representar a mesma árvore em todos os exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui fica como que a gente faz isso? O grau de relacionamento, né, é definido de acordo com onde o vértice está alocado aqui nessa representação. Então, quanto mais à esquerda, né, ou melhor, quanto mais à esquerda, né, mais para cá, maior é o nível, né, do vértice. Então, por exemplo, aqui o A é a raiz principal da árvore, é a raiz da árvore toda. E aí essa raiz se conecta com
3 subárvores. Essa subárvore do B, essa subárvore do C e essa subárvore do D. Tá bom? E aí cada uma dessas subárvores se conecta com as suas subárvores, né? O B se conecta com o G, com a subárvore de raiz G. O C se conecta com a subárvore de raiz Z. E o C também se conecta com a subárvore de raiz F. E assim por diante. Tá bom? Então a gente tem essa visão, né, de quem se conecta com quem, com a locação do elemento aqui, né? Se ele tiver mais à direita, então a gente pode falar que o elemento mais à esquerda se conecta com ele. Tá bom? Ou quanto mais à direita o elemento, ele é uma subárvore do elemento mais à esquerda. Tá certo? E assim, essa daqui não é uma representação, né, muito utilizada. Mais uma vez, as que mais são utilizadas são essa, né? Essa daqui é a melhor de todas, na minha opinião, para a questão gráfica. Essa daqui é mais utilizada para visualização. E agora essa daqui é uma das mais fáceis no sentido de representação computacional também, que é a representação por parênteses aninhados, ou colchetes aninhados, né, chaves aninhadas, depende da literatura, vocês vão ver isso daí. Essa representação aqui, ela já nos dá a árvore num formato de lista, tá certo? Ela é muito boa no sentido computacional, principalmente aqui no Python. Porque, por exemplo, o que é uma representação por parênteses aninhados? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é um parênteses aninhado, né? Se a representação faz parte, né, se ela corresponde à definição do que é uma estrutura aninhada. Uma estrutura aninhada é o seguinte: os parênteses que vão abrindo, né? Se eu abro esse parênteses aqui, seria o primeiro elemento aqui, ele tem que ser o último ali. Tá? Tem uma definição formal, né? Que se eu parar o cursor em cima dessa representação e for contando o número de parênteses que abre e o número de parênteses que fecha, o número de parênteses que abre tem que ser menor ou igual ao número de parênteses que fecha. Tá? Vamos ver se isso daqui é verdade. Se eu pegar tudo, né, o texto todo, isso aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parênteses que abrem. Vamos ver quanto que fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então se eu pegar ele inteiro, vai ter o mesmo número. Agora se eu pegar qualquer ponto aqui e contar para frente, então o número de parênteses que fecha vai ter que ser maior do que o número de parênteses que abre. Vamos ver se isso daqui é verdade. Um que fecha, vamos contar o tanto que abre e o tanto que fecha, né? Tanto que abre 1, 2, 3, 4. E o tanto que fecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E assim, se a gente fizer isso para tudo quanto é lado aqui, isso quer dizer que o número de parênteses que fecha vai ser maior do que o número de parênteses que abre. Belezinha? Qualquer ponto que vocês pegarem aqui. Isso quer dizer que essa estrutura é representada por uma sequência de parênteses aninhados. Beleza? E assim, qual que é a visualização do negócio, né? Qual que é a ideia do negócio? Bom, A é a raiz principal. E quais são suas subárvores? Bom, as subárvores vão ser os parênteses que vão abrindo. Então, uma subárvore cuja raiz é o B, outra subárvore cuja raiz é o C e outra subárvore cuja raiz é o D. Beleza. E a subárvore cuja raiz é o B? O que acontece com ela? Ela tem uma subárvore cuja raiz é o G. E o C? O C tem duas. Uma cuja raiz é o E e outra cuja raiz é o F. E o D? O D tem duas subárvores. Uma cuja raiz é o H e outra cuja raiz é o I. Beleza? Vocês reparem que isso daqui já, né, se a gente copiar esse negócio aqui, eu vou até tentar copiar. Se a gente copiar esse negócio aqui, a gente consegue estabelecer uma notação de... A gente já consegue estabelecer uma notação para árvore, né? Aqui, eu não sei, acho que não vai sair com tupla esse negócio não, né? Com tupla acho que não sai, mas com lista sai. Deixa eu trocar por colchetes.
Olha lá. Como é a primeira vez que eu estou executando, ele vai reservar um espacinho, né, para memória e pro processamento, né? Tem que colocar uma vírgulazinha também, né? Vamos colocando uma vírgula aqui. Isso. Senão também, pelo amor de Deus, né? Aí. Vamos ver se agora dá. Olha lá. Já temos aqui uma representação, ó. Temos o A, que tem duas raízes, que tem três, tem uma raiz e tem três subárvores, né? Subárvore B, C e D. Então, é a raiz e suas subárvores. Depois a gente vai ter, em cada uma dessas subárvores, né? No B a gente vai ter uma subárvore G e assim por diante. Tá? Então a gente tem aqui uma representação, né? Quase que computacional, com essa representação por parênteses ou colchetes aninhados. Belezinha? Então é isso daí. Agora, uma vez que... Mas assim, eu vou focar mais nessa representação aqui daqui pra frente, tá, gente? Que essa daqui dá pra gente visualizar e interagir um pouco melhor pra fazer as definições e discutir os métodos de representação computacional. Então vamos lá. Quais são os componentes de uma árvore, né? Bom, eu preciso definir algumas coisas aqui antes da gente conversar, né? De fato, o que fazer com uma estrutura do tipo árvore. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma árvore, né? Uma árvore com raiz V, e que nessa árvore a gente tem M subárvores, né? Cada uma com raiz W1, W2, WM. Ou seja, vai ser um V que conecta com W1, W2, até WM. Tá? E que esses daí são raízes de alguma outra subárvore. Então é o seguinte, se o V, né, ele é raiz da subárvore de raiz W1, W2 até WM, então o V é pai dessas raízes. E essas raízes são filhos do vértice V. Tá? E o W1, W2, WM, eles são irmãos entre si. Beleza? Porque eles são filhos do mesmo pai. Outra coisa, né? Se T de U é uma subárvore de raiz U de alguma subárvore T de WI, então o U é neto de V. E V é avô de U. Ou seja, se alguma dessas subárvores aqui vão dar origem a outra subárvore cuja raiz é o U, então esse U ele é neto de V, porque o V é pai desses do WI, que é pai do U. Tá bom? Então o U é neto de V e o V é avô de U. E assim por diante. Dá pra gente definir, né, qualquer grau de parentesco aqui, bisavô, trisavô, dá pra definir o que vocês quiserem. Eu até coloquei, né, mais algumas definições aqui menos utilizadas, né? Mas que vocês podem topar aí na literatura. Na verdade, top-se, né? Eu peguei essas definições aqui no Tenenbaum, na verdade. Então, se o T de R é uma subárvore de raiz R de alguma subárvore WTI, ou seja, se o R é filho de algum WI aqui, e o T de S é uma subárvore de raiz S de alguma subárvore T de WJ com I diferente de J, né? Por exemplo, vamos supor que o R é filho do W1 e o S é filho do W2. Então os vértices RS são primos. Realmente, né? Porque cada um é filho de um irmão. Então são primos. E o R é sobrinho de WI e o S é sobrinho de WJ. E assim, seja W um vértice de qualquer subárvore de V. Então W é um descendente de V. Eu não coloquei aqui também, né? Mas o V ele é um ancestral de W. Beleza? Vamos ver aqui na figurinha que aqui fica mais fácil. Por exemplo aqui, a gente tem essa árvore, né? O A, ele vai ser pai do C, do B e do D. E o C, o B e o D vão ser filhos do A.
Beleza? O E, o F, o G, o H e o I são netos do A. O C, o B e o D são irmãos, né? Aqui também o E e o F são irmãos. O G é um filho único, né, do B. O H e o I são irmãos, né, com respeito ao D aqui. E assim, o E e o F são sobrinhos do B e do D. O H e o I são sobrinhos do B e do C. E o G é sobrinho do C e do D. Tá certo? E todos esses vértices aqui, né, o E e o F, o G, o H e o I são primos, né? O E e o F é primo de G, o H e o I também é primo de G, e o E e o F são primos de H e de I, e vice-versa. Tá certo? Todo mundo aqui, né, todos esses vértices aqui dentro, do C para baixo, do B para baixo, do D para baixo, são descendentes de A. Beleza? Então, por exemplo, o E e o F também são descendentes de C, e assim por diante. Tá? Então esses daqui são o que eu chamei aqui, né, de graus de parentesco em uma árvore. Certo? Em alguns nomes, né, em algumas nomenclaturas, vocês vão ver que tem gente que chama de ancestral comum alguns pontos, né? Por exemplo, o E e o F tem um ancestral comum que é o C. Em vez de pai, eles chamam de ancestral comum. Tá? O A também é ancestral comum de todos esses pontos aqui. Então, esse é o tipo de nomenclatura que varia um pouquinho, né? Mas que não faz tanta diferença aqui no nosso conteúdo. Beleza? Então, só passando aqui para mais uma... para continuação daquelas definições, né? Que aqui é a definição de componente mesmo de uma árvore. Beleza? Por exemplo, vamos supor uma árvore T. Se U é um vértice de T que não tem filho, então U é uma folha. A gente chama de vértice folha. Tá? Eu coloquei um outro desenho aqui, né? Então o que seria um vértice folha? O A tem filho? Tem, então ele não é folha. O C tem filho? Tem, então ele não é folha. O E tem filho? Não, então é uma folha. O E é uma folha, o F é uma folha, o G é uma folha, o H é uma folha e o I é uma folha. Tá bom? Tudo vértices folhas. Todo vértice que não for folha é chamado vértice interior. Ou seja, são os vértices que estão dentro da árvore, né? Eles têm filhos, eles são interiores. Eles não vão estar aqui na rabeta da árvore, né? No finalzinho da árvore. Então, são vértices interiores. Seja a sequência S, V1, começando em V1 e indo até um VK. Sendo que V1 é pai de V2, V2 é pai de V3, até VK-1, que é pai de VK. Bom, um aqui é filho, tem o grau de parentesco pai e filho. Beleza? Ou seja, isso aqui é uma linha de descendência, né? Nesse caso, disse que a sequência de caminho S é um caminho... Quer dizer, que a sequência S é um caminho em T. Ou seja, o A, B e o A, o C e o E formam um caminho. Tá? Eles estão conectados aqui, né? São vértices conectados e um é pai do outro. Então eles formam um caminho. E na verdade, algumas literaturas aí chamam assim, né? Falam isso. Que disse que V1 alcança VK. Ou seja, o primeiro vértice desse caminho alcança o último. E em K passos, né? Ou conexões. Então vamos supor aqui, ó, caminho de A a E. Então, o A alcança o E em 2 passos. Beleza? Então aqui na verdade é K-1, né? K-1 passos. Isso que são as conexões. Tá certo. Ainda, né, a gente fala que o comprimento do caminho é K. E que a distância de V1 para VK é K. Realmente, aí aqui tem uma diferencinha, né? Que a distância e o comprimento não vai ser o número de arestas, né? Mas vai ser o número de vértices. Tá certo? Então o tamanho desse caminho, né? A gente costuma falar que é o número de vértices. Então aqui é 3. É um caminho de 3 vértices. Ou seja, E está distante de A. A distância de E para A é 3. Porque conta a partir dele. 1, 2, 3. Tá bom?
Então vamos lá, o nível de um vértice U de uma árvore é o comprimento do caminho entre este vértice e a raiz de T. Então, por exemplo, o que é o nível, né? A raiz da árvore está no nível 1. Por quê? Porque ela já é um vértice e acabou. O caminho dela para ela mesmo. Tá bom? Então, ela é um caminho, começando por ela e terminando nela mesmo. Tem um vértice só nesse caminho, então o nível é 1. Esses elementos aqui, né, os filhos do A, eles estão no nível 2 da árvore. Por quê? Porque o caminho de qualquer um deles até a raiz tem 2 vértices. Então, 1, 2. O B, o B para até chegar no A vai ser 1, 2 vértices. Vai ter que passar por 2 vértices. Então, nível 2. Mesma coisa para o D. Os nós folha, né, desse exemplo que eu coloquei aqui, eles estão no nível 3. Por quê? Porque o caminho desses nós aqui, né, até chegar na raiz, vai ter que tamanho? 1, 2, 3. Certo? 3 vértices aqui. Certo? E ao maior nível existente entre todos os níveis de vértices de uma árvore, dá-se o nome de altura. Ou seja, se eu pegar da raiz até o último vértice folha, né, o vértice folha mais comprido, essa vai ser a altura da árvore. Nesse caso aqui, né, todos os vértices folha eles estão no mesmo nível, né, que é o nível 3. Então, nesse caso aqui, a altura da árvore é 3. Mas, por exemplo, se o vértice E aqui tivesse mais um filho, né, tivesse mais um comprido aqui, né, então aí a altura seria 4. Tá? Porque teria 1, 2, 3, 4 vértices. Seria o maior caminho. Então, a altura de uma árvore é o tamanho do maior caminho dessa árvore. Certo? E assim, que nem eu deixei até essa informação aqui, né? Que de forma equivalente a gente consegue definir tudo isso daqui que eu defini com altura, com caminho. Em vez de ser com o número de vértices que a gente vai contando, a gente consegue fazer com o número de arestas, tá? Aí é como se a raiz estivesse no nível 0, os filhos estivessem no nível 1 e as folhas aqui, né? O último nível fosse o nível 2, tá? Então, em vez de começar no 1, começa no 0. É só isso daí, mas não tem muita diferença não. Mas aqui a gente vai seguir começando no 1. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu deixei algumas propriedades, né? Por exemplo. Assim, propriedade com árvore é o seguinte. Ou é ridiculamente fácil de demonstrar, ou é impossível. Tá bom? Então, de qualquer forma, dificilmente eu vou ficar me prolongando muito na demonstração dessas propriedades, tá, gente? Eu acho que eu demonstrei 2 só, ou nem isso. Beleza? Justamente por isso. Ou é muito fácil ou é impossível. A maioria das que estão aqui são muito fáceis. Tá bom? Então não se preocupem. Eu acho que vocês conseguem até demonstrar mentalmente esse tipo de coisa. Por exemplo, propriedade 1. A raiz de uma árvore não vazia é o único vértice sem pai. Realmente, né? Porque suponha que tenha outro vértice sem pai lá. Se esse vértice está sem pai, então ele não conecta com ninguém antes dele. Então ele também é uma raiz. Tá? Ele não é raiz de nenhuma subárvore. Então ele também é raiz. E isso daí fura a definição de árvore lá no começo, né? Tá lá em cima. Mas assim, fura a definição, que a árvore tem uma raiz só. E aqui, propriedade 2. Uma subárvore não vazia é o conjunto de vértices e conexões composto por um pai e todos os seus descendentes. Essa daqui é decorrente dessa propriedade 1, né? A raiz é como se fosse o pai de todos, né? Tem lá o ancestral comum de todo mundo, né? E todos os outros vértices são filhos dos vértices anteriores até chegar no pai. Então é um conjunto de vértices e conexões. Tá bom? Composto por um pai e todos os seus descendentes. Você pode aplicar isso daí até para subárvores, tá bom? Não precisa nem falar da árvore toda, né? Pode falar até coloquei aqui, né? Uma subárvore não vazia. Então você pode considerar isso daí para esse pedaço aqui também, né? Essa subárvore aqui vai ser uma raiz e seus descendentes. Então, falei para vocês, daqui é bem simples de se demonstrar. Então vou só comentar da demonstração aqui dessas propriedades. E eu deixei aqui uma consideração, que em algumas literaturas vocês vão encontrar o conceito de árvore ordenada.
Árvore ordenada é o seguinte, a gente define uma ordenação da esquerda para a direita para essa árvore. Tá bom? Como se fosse trocado, vamos supor, o E trocasse de lugar com o F aqui. Se isso acontecer, a árvore não é mais a mesma. Tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente vai considerar que todas as árvores são ordenadas. Tá bom? Faz diferença a ordem que eu estou desenhando os filhos de cada nó aqui. Eu até deixei aqui um exemplo com parênteses aninhado, por exemplo. A árvore A, que tem duas subárvores, né? Uma com raiz B e outra com raiz C, é diferente da árvore que tem a raiz A e conecta com essas duas subárvores, a subárvore de raiz C e a subárvore de raiz B. Elas são diferentes, porque tem a ordenação aqui. O lado esquerdo vem primeiro com o direito. Tá certo? Então é isso, gente. Eu vou falar de árvore binária no próximo vídeo, mas eu vou tentar dividir essa aula aqui em 3 subaulas, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui a gente falou um pouquinho das definições de árvores. Na próxima a gente vai falar sobre a árvore binária, tá bom? Então até lá.